Tudo alinhado. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vou dar continuidade na manutenção moderna e ainda na parte introdutória. E agora eu vou chamar esse episódio de ferramentas, tá? Vamos ver as ferramentas que foram utilizadas e ver a importância das pessoas que criaram, que desenvolveram e tomaram atitude, né, para tudo. É igual eu falo, tudo o que acontece de ruim dentro da indústria, em termos de acidente, em termos de equipamentos, em termos de acontecimentos ruins, é feito um estudo, a gente acaba estudando o que aconteceu para aprimorar a cada dia. Por isso que eu falo, para todos os alunos, todas as pessoas que eu converso, tudo muda, todo dia muda, as mudanças têm que acontecer. Nesse tipo de contrato, não mais se paga serviços, mas soluções. Então eles cansaram, eu não quero mais pagar serviço. Para você vir aqui tem que fazer de novo, então todo mês tem que fazer a mesma coisa. Não quero mais pagar serviço. Eu quero agora pagar a solução. Eu quero que você venha, mas solucione o problema de uma vez. Essa mudança estratégica da manutenção tem um reflexo direto nos resultados empresariais, tais como, primeiro, aumento da disponibilidade, aumento do faturamento e do lucro, que é o que o empresário almeja. Ele está ali, está de olho em tudo que está acontecendo. E a não tem negócios, empresas sem que haja o lucro. Redução de custos, que é aquilo que eu falei, ele não quer mais pagar serviço, ele quer a solução. Tendo a solução, eu vou ter todas essas ferramentas que eu estou falando. É para você que quer realmente levar a sério e crescer na vida, no mundo da manutenção, vai escrevendo. Pega um caderno e vai escrevendo. O meu vídeo está aí, vai assistindo, vai escrevendo, vai treinando e vai tentando encontrar uma solução para você, para o seu setor. Tá? Redução da demanda de serviço. Claro, se ele encontra a solução, a minha demanda só tende a cair. Meu lucro só tende a aumentar, porque minha empresa não vai parar. Redução de lucros cessantes e aumento da segurança pessoal e das instalações. Então ele vai disponibilizar tudo o que você precisa. Em contrapartida, você tem que encontrar a solução. Então não tem como eu trabalhar mais na manutenção corretiva, na preventiva, na preditiva. Eu tenho que trabalhar em cima da manutenção moderna, que as grandes multinacionais, que as grandes empresas hoje utilizam. A manutenção moderna. As ferramentas estão aí, pessoal. Allan Kardec, a manutenção moderna. É só você clicar no meu vídeo, dar um likezinho aí, estudar e procurar se aprofundar nos estudos. Então, vai no meu autor que eu estou citando, né? Clica lá, Allan Kardec, a mudança, a manutenção moderna. Então vai sair o material para você e você imprima esse material. E se você que goste ou precise ou vive de manutenção, você tem que mastigar, o termo é esse, você tem que entender a manutenção moderna para você poder aplicar essa manutenção e até ser um multiplicador para a sua equipe de trabalho, correto? Então, ao invés de falar-se em mudanças de cultura, que é um processo lento, não condizente com as necessidades atuais, é preciso que a gestão implemente uma cultura de mudanças. Nós já vimos no vídeo anterior. Eu preciso mudar a cultura, eu preciso mudar de paradigma e eu preciso mudar de postura. Então são 3 pilares que nós temos que fazer acontecer. Não sou eu que falo de mudança de paradigma, é o meu autor. Então não tem como você brigar comigo ou me indagar. O senhor fala de mudança de paradigma, sou eu, é meu autor. E para você obter os resultados que a empresa almeja, você tem que trabalhar em cima dos nossos autores, das pessoas que
desenvolveram esse sistema que hoje funciona nas grandes multinacionais, nas grandes empresas. Ficaram algumas ferramentas para trás, eu concordo. São pessoas que estudaram, desenvolveram essa ferramenta, mas não condiz, não deu certo. E eu vou explicar aqui o porquê. Uma grande variedade de instrumentos gerenciais tem sido colocada à disposição do homem de manutenção. Então eu vou citar algumas. O CCQ, o TPM e o GQT. Esses são 3, tá? Aí o quarto é a terceirização, o quinto é a reengenharia, entre outros. É importante ter em mente que são simplesmente ferramentas e, como tal, a sua simples utilização não é sinônimo de bons resultados. Claro, pessoal, é o que eu falo, é o que eu sempre prezo nos meus estudos com vocês, nos meus episódios, nos nossos encontros. Uma determinada pessoa, ele cria, ele desenvolve uma ferramenta que ele pode dar certo, mas também pode não dar certo. Para que não dê certo, é a falta de cooperação, que eu digo muito isso em treinamentos de qualificação, aperfeiçoamento, até cursos de habilitação, até na faculdade. Se a minha equipe não cooperar com as novas mudanças dos paradigmas, nossas ferramentas não irão dar certo. E o que vai acontecer? Ele vai para aquele cemitério que eu vou dizer para vocês agora. Muitos gerentes têm transformado essas ferramentas em objetivo da manutenção e os resultados são desastrosos. Por outro lado, o uso correto dessas ferramentas tem levado a excelentes resultados. Então nós temos aqui boas ferramentas esquecidas naquele cemitério de ferramentas que está dentro da gestão, mas por falta do cooperativismo, por falta da minha cooperação da minha equipe, da minha gestão, pessoas trabalhando contra a gestão, com aquele pensamento arcaico: se a empresa não quebrar, se os equipamentos não danificar, a empresa não vai precisar de mim. Isso é arcaico, isso é do século XIX. A nossa nova manutenção moderna preza que uma empresa que trabalhe, que não pare, é uma empresa, a manutenção não tendo manutenção, igual nós vimos anteriormente no vídeo anterior. A manutenção não tendo manutenção. Não tendo manutenção há um significado que a nossa manutenção, além de ser eficiente, está cumprindo com os BPF, que são as boas práticas de fabricação, e que é um sinal que nossas ferramentas estão funcionando. A empresa está interagindo, os nossos funcionários estão interagindo com os setores de toda a empresa, permitindo assim que ela possa trabalhar com bom êxito e obtendo bom lucro e lucratividade. Eu quero dizer que não há nenhuma dúvida que as causas do sucesso começam pela definição correta da missão da manutenção. Vocês são loucos igual eu por manutenção. Eu sou louco por manutenção. Eu amo manutenção. Então, seus conceitos básicos, seus novos paradigmas, é meu autor falando, Allan Kardec falando, seus novos paradigmas, evidentemente, da aplicação de tudo isto, dentro deste enfoque, a utilização dessas ferramentas levarão, certamente, a novos patamares de competitividade. A competitividade, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, ela sempre vai existir e é o nosso desafio. Para que nós sejamos competitivos, para que minha equipe seja competitiva, nós precisamos de treinamento, capacitação, interatividade e ter percepção que eu preciso mudar, sair daqueles velhos paradigmas e aderir a novos paradigmas. Quando a minha pessoa, se convencer que se eu não mudar, outro vai ocupar a minha vaga, vai ocupar a minha vez, eu vou estar perdendo espaço para novas pessoas, novos colaboradores, novos funcionários,
porque eu não consigo mudar. A mudança tem que partir de mim, da minha pessoa. Porque se eu não mudar, a empresa não vai esperar. Eu gostaria de falar da estratégia. Como nós estamos estudando a manutenção moderna, o que ele diz agora em atrás, o autor, né? Que eles não quer, a empresa não quer mais pagar a manutenção, ela quer pagar a solução. Só que como que eu vou ter solução sem ter uma estratégia? Sem saber o perfil, sem saber o caminho, quais as ferramentas que eu vou utilizar para esse determinado para esse determinado setor. Eu achei interessante o que aconteceu comigo há anos atrás, que eu implantei uma gestão de manutenção numa determinada empresa, e um dos funcionários da minha equipe, ele me solicitou: Lincoln, professor, tem como você me passar a sua gestão, essa implantação de gestão do senhor, para que eu implante nessa empresa, para ver se eu tenho um crescimento, para ver se eu faço a diferença? Eu olhei para ele e ele disse da seguinte forma: eu posso passar para você, sem problemas, para a gente não causar um descontentamento, ou perder a nossa amizade, ou você tentar achar que eu estou te sacaneando. Só que ele esqueceu de uma coisa: para cada empresa, para cada tipo de produção, para cada tipo de atividade na empresa, eu preciso desenvolver com as ferramentas certas. Ele esqueceu que ele estava numa outra empresa e que a minha implantação da gestão específica para uma empresa, para uma determinada empresa, claro que não serviria para outra, porque uma não tem nada a ver com a outra, as atividades são diferentes, as rotinas são diferentes, os equipamentos são diferentes. Então ele quis plagiar, quis comprar a minha ideia, e eu forneci de graça, porque eu sabia que não ia valer nada. Eu posso entrar dentro de uma empresa de alimentação e ficar uma semana observando como é o sistema de trabalho do começo ao fim, e desenhar essa layout, para colocar essa layout no papel. Então nós identificarmos onde está o gargalo, pegarmos as ferramentas dos nossos autores da área de produção e transformar em ferramentas que vão somar, vão criar burocracia, mas vão se adaptar. Os funcionários vão se adaptar com essa nova realidade, com esse novo paradigma. O que não pode acontecer, não vai acontecer nunca, é pegar uma implantação de um sistema e tentar aplicar numa empresa que tem atividade totalmente oposta. Então lá eu tenho que ficar uma semana nessa empresa, identificar o sistema de trabalho, eu tenho que saber desde a matéria-prima até o cliente e desenhar essa nova layout, e dentro dessa nova layout dimensionar as ferramentas e estudar um planejamento que está aqui, mover uma estratégia com a minha equipe para poder readequar o setor, criar assim as burocracias, que são as solicitações, são as solicitações de trabalho, como eu vou atender a produção. Isso eu tenho que sentar, estudar, eu tenho que verificar para não comer muito tempo, não prejudicar outras pessoas, porque às vezes muita burocracia acaba atrapalhando. Mas eu preciso da burocracia para que a empresa precise trabalhar. Então, quer dizer, eu preciso da burocracia, mas não posso criar muita burocracia. Então, tudo é adaptável. E eu peguei e ri. Eu falei: ele vai aplicar lá e vai dar errado. Deu com a cara na parede. Aí ele me ligou: professor, o senhor tinha razão, eu não consegui fazer nada. Mas é claro, a atividade é totalmente oposta. Eu fui o criador do sistema. O sistema funciona lá até hoje. Eu posso até falar o nome da empresa, mas não vou falar em questões que não vêm ao caso. Mas eu sou o criador, eu sou o desenvolvedor. E eu já usei em palestras, já usei em pequenos treinamentos, em pequenas palestras que fui ministrar, usei o meu sistema, o nome da empresa, porque o meu sistema é meu sistema.
certo? Então eu fico bem à vontade de falar do meu sistema porque fui o criador, fui o desenvolvedor, tá certo? Vamos voltar aqui para a estratégia. A atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz. Ou seja, não basta apenas reparar o equipamento ou instalação tão rápido quanto possível, mas principalmente é preciso manter a função do equipamento disponível para a operação, evitar a falha do equipamento e reduzir os riscos de uma parada de produção não planejada. Então eu tenho que movimentar uma estratégia, eu tenho que estudar o equipamento, conversar com ele. Eu sempre falo que o bom mecânico, o bom eletricista, ele conversa com o equipamento. Ele passa a mão no equipamento, ele vê o equipamento, ele conversa com ele. Ele sente ali uma ligação humana e máquina, que é o IHM que nós chamamos. O que é um IHM? É uma interface homem-máquina. É uma ligação entre o homem e a máquina, é uma conexão entre o homem e a máquina. Então eu tenho que planejar, montar uma manutenção avançada, só que eu preciso de uma estratégia. Então a empresa está esperando o quê? Que eu não pare ela. E quando parar, que seja programada. E essa parada de produção ela tem que ser planejada. E não planejada, como está escrito aqui. Os riscos de uma parada de produção não planejada. Ele quer uma parada assim. Eu preciso parar uma empresa, uma indústria. Eu preciso parar o setor de produção para fazer manutenção. Só que ela tem que ser planejada, tem que montar uma estratégia. No meu plano de gestão de manutenção, eu tinha uma estratégia semanal. Então eu podia parar a empresa sábado após a produção, entrar com a minha equipe noturna, que é o terceiro turno, e fazer as manutenções preventivas durante a noite e o domingo, o dia todo. Para que na segunda eu apenas ligasse os IHM dos equipamentos, né? E cada IHM entrasse em linha e meus equipamentos funcionassem perfeitamente. É isso que é a manutenção, não tem muito segredo. É bem simples e você começa a conviver com ela uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 1 ano. 1 ano, pessoal, é só a pessoa ligar, você já até sabe onde é o problema. Porque o problema sempre vai existir. A máquina sempre vai quebrar, a máquina sempre vai dar problema. Então o problema sempre vai existir. Cabe a nós identificarmos uma estratégia mais inteligente para poder programar essa parada. Aí eu programo essa parada com os meus diretores, com os meus chefes, com os meus gerentes, com os meus superiores, e a gente entra num bom senso. Não, podemos parar daqui 15 dias, porque tem empresa de bebida que não pode parar. Ela pode parar uma vez por mês, e aí? Aí eu tenho que estar fazendo as ações corretivas, não tem como estar fazendo as ações corretivas de sensor, verificação de sensores indutivos, capacitivos. Isso vai acontecer, mas é aquilo que eu falo, varia de empresa para empresa. Então, eu gostaria de frisar esse nosso encontro como a manutenção moderna estratégica, partindo para um lado estratégico. Essa é a grande mudança de paradigma. Atuando desta forma, é que a manutenção se torna uma função estratégica. A manutenção deve ser organizada de tal maneira que o equipamento pare de produzir somente de forma planejada. É a manutenção planejada, quando o equipamento para de produzir por si próprio, sem uma definição gerencial, está-se diante de uma manutenção não planejada, ou mesmo de um fracasso da atividade de manutenção. Pode acontecer, pessoal, aí eu tenho que ser sincero e proteger as minhas equipes de manutenção. Sempre eu protegi nessa parte, porque eu também não posso ser nem sarcástico e não posso ser um gestor lapso
Eu também tenho, sim, tido problema com peças de outras marcas e outras qualidades, onde eu efetuo a manutenção preventiva e a peça não aguenta o mesmo período que a outra peça aguentou ou aguentava, porque eu dependo do compras, e o compras geralmente eles são treinados para comprar o mais em conta. Muitas vezes ele é treinado para comprar de fora, muitas vezes ele é testado por outros fornecedores. Então, chega para a minha peça, chega para o almoxarifado, chega para a minha equipe, eu vou fazer uma ação planejada, mas pode acontecer sim. O meu bom profissional efetuar uma boa manutenção preventiva, só que com infelicidade numa peça que é de má qualidade. E ela vem a dar problema durante a semana que vem nessas ações não planejadas. Então eu não posso ser sarcástico e não posso também deixar de ser lapso. Eu estaria dizendo para você uma coisa que não é consertiva. Vou terminar esse vídeo então com a nossa manutenção. É uma manutenção mais bem sucedida, uma manutenção melhorada, e falando sobre a estratégia dela, certo? Correto? Então que fique bem claro que os nossos encontros eles sirvam para você que está no canteiro de obra, ou você que está na parte de gestão de manutenção, que a nossa manutenção agora, ela mudou de cultura, e não é agora não, hein, pessoal? Já tem aí mais aproximadamente uns 4 anos que ela já vem se preocupando em cada vez produzir mais e parar menos, e com isso veio a manutenção moderna, que a Allan Kardec vem nos proporcionar essa preciosidade, essa grandiosidade de informações e ferramentas para a gente trabalhar e ter bom êxito no nosso trabalho. Então fique a dica aí. Pessoal, inscreva-se no canal, quem está gostando, dá um likezinho aí se possível, e tamo junto. Tudo alinhado? Vamos para outro episódio. No outro episódio nós vamos continuar aí, então, sobre as ações precedentes da estratégia. Correto? Fica um abraço a todos. Tenham um bom dia.